demais vereadores, eu caminho pedido à mesa da casa, requerimento para participar nos dias 21, 22, 23, 24, 25, próximos, do Encontro Nacional de Legislativos Municipais em Brasília. Nesse encontro vai ser debatida a reforma política nos legislativos municipais. Eu quero levar, nesse encontro nacional, aquele projeto que foi aprovado por essa casa, como uma ideia de mini-reforma política que podem os municípios, aprovando legislações semelhantes àquela que nós aprovamos aqui, podem iniciar nesse processo. Acreditando que pode partir das câmaras de vereadores um movimento nacional pela moralização nas campanhas eleitorais. De que forma? Para aqueles que não nos acompanharam, eu vou dizer brevemente que o que nós aprovamos nessa casa foi um critério de moralidade pública para a contratação, não permitindo que pessoas jurídicas que tenham investido em campanhas eleitorais possam depois lucrar com contratos celebrados com a administração pública ou com a Câmara de Vereadores. Eu quero, nesse encontro nacional de legislativos municipais em Brasília, poder compartilhar essa legislação aprovada em Pelotas para que possa servir de exemplo para o resto do país nesse movimento que eu espero que seja deflagrado a partir desse encontro. E também nesse encontro, senhores, eu quero levar uma minuta de um curso técnico para agente político municipal. O que significa isso? Eu quero propor, nesse âmbito nacional, para que a União dos Vereadores, aí, em âmbito nacional, somos um esforço também, para que se crie no país um curso técnico, não precisa ser um curso superior, curso técnico, que qualquer pessoa que saiba ler e escrever possa fazer, possa se inscrever, mas um curso técnico que dê as mínimas condições para aqueles que querem ser no futuro vereadores, que aqueles que querem ser no futuro prefeitos possam ter. Se nós vamos contratar alguém porque precisamos de uma orientação na área jurídica, eu vou procurar um advogado, alguém formado nisso. Se eu quero colocar alguém para construir a minha casa, eu vou chamar um engenheiro, um arquiteto. Se eu preciso de alguém para me dar uma orientação sobre questão de saúde, eu vou procurar um médico. E vou colocar um profissional habilitado para fazer essa atividade. Eu não vou colocar lá na minha obra alguém que não tem o menor conhecimento de construção, para ele fazer o cálculo, experimentando e aprendendo, fazendo a minha casa. Para chegar no final, já tem o prumo, existiu o prumo. Para chegar depois no meio da obra, ele se dá conta, peraí, tem a curva de nível. Mas só um pouquinho, não pode botar essa quantidade de cimento na areia. Alguém que conheça aquilo que está fazendo, que tenha conhecimento, tenha estudado, tenha se preparado. Não basta mais, senhores, não basta mais eleger pessoas a cada processo eleitoral e achar muito bem que, por ser democracia e a gente podendo eleger as pessoas, nós vamos resolver nossos problemas. Já lhe dou uma parte, vereador. Não basta mais. Nós precisamos preparar as pessoas, nós precisamos ter treinamento para que as pessoas possam, em tendo estudado aquela matéria, em tendo se preparado, tenham condições depois de assumir cargos de administração pública, que vai administrar aquilo que é de todos nós,
e havendo boa intenção, eles possam transformar a boa intenção em realizações, coisa que, infelizmente, nós não temos assistido eleição após eleição. Vou dar uma parte para o vereador Rafael Amaral. Primeiro, agradecer pela parte, vereador. O que o senhor está falando aí, qualquer pessoa fala, e a coragem que o senhor está tendo de debater esse assunto, vai chegar uma hora que nós vamos ter que ter esse debate a nível nacional. Não se dá mais para eleger uma pessoa, pois ela é popular, pois ela é uma pessoa que está sempre no bar. Tem que ter um mínimo de capacidade. Vamos voltar, então, para o Conselho Tutelar em todo o Brasil, que trata diretamente com criança. Tem que ter uma vocação para tratar com... Porque daqui a pouco a pessoa acha que pode se candidatar e acha que é uma coisa fácil, e não é. Um vereador, um prefeito, tem que ter noções mínimas básicas. Né? Isso vai ter que ser discutido a nível nacional. É isso que eu pretendo levar para esse encontro nacional dos legislativos municipais em Brasília, vereador Rafael. Eu pretendo levar exatamente essa discussão. Eu tenho certeza que o senhor vai ter várias barreiras, mas me ponha do lado dessa luta, porque é um tema que nós vamos ter que discutir com seriedade. Parabéns, o principal vereador. Obstáculo, uma parte do vereador Anselmo. Presidente. Alô. Cunha, eu tenho uma ideia para te dar. Claro e evidente que essa ideia me veio diante do teu trabalho sobre financiamento de campanha. Por isso que as ideias são importantes, fazem com que as pessoas pensem e repensem. Por que me veio essa ideia? Quando tu fizeste a proposição, o projeto, de que a empresa que contribui com campanha política fica proibida de participar de licitações. Uhum. É claro e evidente, Cunha, que isto não vai passar. Isto não vai passar. Lá em cima, onde fazem as leis. Mas tem a nossa posição. Aí eu pensando, me ocorreu o seguinte. Pode haver financiamento de campanha, sim, por iniciativa privada. Pode. Da seguinte maneira. Eu vou esperar que tu preste atenção. Toda a contribuição de campanha por empresas particulares tem que ir para um fundo único do Tribunal de Justiça Eleitoral. A empresa tal quer colaborar com os candidatos a vereador de Pelotas. Esse dinheiro vai para aquele fundo que vai ser controlado por o Ministério Público e o Juiz Eleitoral. E será dividido igualmente por todos os candidatos a vereador de Pelotas. Se for a prefeito, a mesma coisa, governador, presidente, senado. Será dividido igualitariamente. Aí não tem privilégios para A nem para B. Aí não tem como escolher um candidato que vai ser útil para ele lá na frente, se ressarcir daquilo que contribuiu. Então que haja o financiamento público e o privado que seja dividido igualitariamente entre todos os candidatos que estão na disputa. Obrigado pela parte, vereador Anselmo. Esse seria uma indicação que o senhor poderia fazer para a legislação eleitoral ser alterada. Claro que o nosso tema, na verdade, não foi o da legislação eleitoral. Foi de critério para contratação da administração pública municipal. Por isso que nós entendemos que o nosso projeto é constitucional. Claro, mas o senhor está fazendo uma indicação para a legislação eleitoral. É bem-vindo, o debate é esse mesmo. Mas nesse encontro nacional de legislativos municipais, eu pretendo apresentar essas duas propostas. A primeira que eu mencionei, que é de multiplicação do projeto de lei que foi aqui aprovado por nós. E o segundo, que a União Brasileira de Vereadores também encampe essa ideia de nós espalharmos via internet. Hoje tem cursos que podem ser feitos via internet. Não é uma coisa para ser sofisticada nem elitizada. É uma coisa ao contrário, para ficar ao alcance de todos. Todo agente político, toda pessoa que está nos ouvindo agora, pública, e que sabe da complexidade da política cada vez maior, tem que perceber que existe aí um distanciamento absurdo entre as necessidades cada vez maiores de qualificação para administrar e o despreparo das pessoas que se candidatam para esses cargos, para ocupar esses cargos. Eu não digo aqui, sob o ponto de vista de uma crítica negativa, ainda bem que nós temos candidatos,
Ainda bem que pessoas ainda se colocam nessa condição, mas está mais do que na hora de nós nos darmos conta que só a democracia não basta. Só termos o privilégio de eleger a cada eleição um novo administrador para a nossa cidade não basta. Nós precisamos colocar gente competente, gente que saiba o que nós estamos falando. Ele não pode aprender a ser prefeito sendo prefeito. Assim como o engenheiro não aprende ali na obra, ele aprendeu antes. O arquiteto não aprende construindo a casa, aprende antes, depois ele executa. Nós precisamos preparar uma geração de pessoas competentes para administrar, sob pena, pessoal, sob pena de desacreditarmos a própria democracia, hein? Sob pena de desacreditarmos a própria democracia, porque a democracia nos dá a possibilidade de escolhermos os administradores. Mas se os administradores não sabem administrar, e a população fica sem os serviços, e entra a eleição e sai a eleição, e vem um candidato e vai outro, e diz que sim, outro diz que não, e diz que vai fazer, e nós não temos o resultado efetivo, não temos a competência para realizar os serviços públicos de qualidade, vai cair em descrédito. Vai cair em descrédito a própria democracia. E não vão faltar vozes chamando de novo períodos de exceção em nome da eficiência dos serviços públicos. Obrigado.